Olá, meu nome é Mara Versignasse e bem-vindo ao meu canal. Você já é inscrito no meu canal? Se você não é inscrito, se inscreva. Eu sou especialista em desenvolvimento humano, alta performance e hoje eu quero tratar um assunto muito especial com você. 7 sintomas de esgotamento emocional. Você é uma pessoa que acha que está esgotada emocionalmente? Então presta atenção que eu tenho certeza que assim você vai ter grandes insights por aí e também pode ajudar muita gente com o conteúdo que eu vou te entregar agora. Muitas vezes as pessoas estão esgotadas emocionalmente e elas não sabem que elas se encontram naquele estado. E o esgotamento emocional, ele pode trazer um grau de estafa gigantesca e até mesmo se apresentar em determinado momento sob a forma de quê? De uma doença física. Então presta atenção em tudo isso que eu vou dizer para você, que assim eu tenho certeza que vai te ajudar muito. O primeiro sintoma de um esgotamento emocional é queda no rendimento. Você tem percebido que o seu rendimento tem caído? Você tem percebido que assim você está produzindo em um ritmo mais lento? Pode ser um esgotamento emocional que esteja por aí. Então é muito importante você perceber quando o seu cérebro, a sua mente estão cansados, o seu corpo está em um estado de exaustão. Por quê? Porque assim, existe um determinado momento, eu sempre digo, o rendimento vai até um determinado momento em que ele entra numa zona de saturação. E naquela zona de saturação a produtividade cai e a conta chega. Então assim, a sua produtividade tem caído por aí, você está produzindo de uma forma bem mais lenta, pode ser que você esteja esgotado emocionalmente. Um outro sintoma de esgotamento emocional é uma tristeza e uma vontade constante de chorar. Muitas vezes as pessoas assim, a tristeza, eu sempre digo, né, que as emoções, os sentimentos, eles vêm nos contar uma história. A emoção, ela chega para nos contar uma história. A tristeza, às vezes, ela nos visita. Eu sempre digo isso para os meus clientes. Nós temos que entender as nossas emoções, essa inteligência emocional, de percebermos que o sentimento ele vem, ele quer nos contar uma história, né? E existem técnicas para a gente perceber o que cada sentimento está nos contando. Mas assim, uma vontade de chorar constantemente e uma tristeza que nunca passa, você pode estar esgotado emocionalmente. Gente, eu sou terapeuta, a minha formação em psicologia muitas vezes me deixa até suspeita para dizer alguma coisa. Ah, está falando isso porque ela trabalha com isso, ela está querendo vender um atendimento. Não, preste atenção, doenças emocionais, elas se cronificam, elas permanecem ali durante muito tempo na vida de uma pessoa, faz com que muitas outras coisas ruins aconteçam, porque as pessoas não tomam aquela medida de investigar o que está acontecendo. Você tem, assim, se sentido triste com muita frequência? Você tem sentido muita vontade de chorar? Procure ajuda profissional para entender o que está acontecendo por aí. Pode ser um sintoma de um esgotamento emocional ou de alguma outra coisa. Mas entenda que existem formas de você reverter isso aí, tá bom? Outro sintoma de esgotamento emocional é memória fraca e aquele esquece tudo das mais diversas formas o tempo todo. Então, assim, eu estava falando, eu esqueci. Eu ia fazer alguma coisa, eu esqueci. Eu estava lembrando de um compromisso, mas eu esqueci. Então, assim, tá se esquecendo com muita facilidade de horários, de compromissos, de coisas que está fazendo, presta atenção, né? Nem sempre é um esgotamento emocional que está por trás de uma memória que não está funcionando muito bem. Às vezes até alguma coisa ligada a nutrientes, enfim, né? Alimentar, que você precisa, de repente, de um médico suplementar alguma coisa. Mas começou a se esquecer muito. Começou a ter, assim, um atraso de agenda. Começou, assim, coisas corriqueiras. Esquecimento. Sua memória está fraca? Ué, seu cérebro está te contando alguma coisa por aí. Então, preste atenção, que pode ser um sintoma de esgotamento emocional. Um outro sintoma de esgotamento emocional é falta de motivação e, assim, pouca vontade de fazer as coisas. Você se sente desmotivado? Você tem pouca vontade de realizar as coisas? Às vezes pode ser esgotamento emocional. Às vezes não é, tá? Às vezes não é. Porque às vezes eu pego meus clientes e jogo na parede e, assim, aquelas conversas meio
que a gente tem que ter, né? Aquele papo aberto ali que a gente tem que ter, aquele particular, porque às vezes é só procrastinar mesmo, falta de organização e a motivação nem sempre está presente. Mas a motivação nunca está presente? Como assim? Porque a ação é que nos motiva, tá? É importante a gente entender isso. Mas você nunca se sente motivado, você não tem alguma coisa que te impulsiona e você, assim, não tem vontade de realizar nada nunca? Então, presta atenção. Muitas vezes a pessoa assim, eu tenho vontade de realizar, assim, Mária, ficar quieto, ficar parado, ficar deitado. Às vezes, você está diante de alguma coisa que precisa ser encarada, percebida, estudada. Você não precisa ficar preso dentro dessa realidade e você simplesmente fica pegando esse sintoma e jogando debaixo do tapete. Então, presta atenção. Se a falta de motivação é uma constante por aí, pode ser sintoma de um esgotamento emocional. Um outro sintoma de esgotamento emocional é insônia, gente. O sono, ele é reparador. Eu sempre digo para os meus clientes, olha, preste atenção como o sono é importante para vocês. Eles querem, assim, performar muito bem, memória, ideias, insights, estarem muito bem, até mesmo fisicamente dispostos. Falo, o sono faz total diferença. A importância do sono não sei nem dizer, é gigantesca diante disso tudo. Por quê? Um arranhão. Você se arranha durante o dia, você olha o dia inteiro aquele arranhão, ele ainda está ali, vermelho, sem uma cicatrização. Você tem uma boa noite de sono, no outro dia você acorda. As mesmas 8 horas, 10 horas se passaram e está tudo cicatrizado. Então, a mesma coisa em relação a tecidos cerebrais, a funções das mais diversas ordens dentro do nosso corpo e também as nossas emoções. Então, você está dormindo mal? Presta atenção, pode existir alguma coisa muito séria por trás da sua insônia e pode ser alguma coisa de ordem emocional, inclusive um esgotamento emocional. Um outro sintoma de esgotamento emocional é, assim, uma negatividade e uma, assim, apatia e constante e falta de perspectiva, angústia e, olha, nada te entusiasma. Você sempre fica olhando e fala, não tem perspectivas. Presta atenção, existem determinadas pessoas que realmente estão sempre funcionando no negativo, mas se quando você olha para a sua vida, você percebe que você não era uma pessoa negativa e hoje você olha e assim, nada te... Presta atenção, isso é um sintoma. O seu corpo, a sua mente estão querendo te contar alguma coisa. E uma depressão, gente, de repente, um quadro de estafa generalizado, ele não se instala do dia para a noite, nenhuma síndrome do pânico, o corpo vai sinalizando, a mente vai sinalizando aos poucos. Então, assim, você olha para tudo e não tem muita perspectiva, busque ajuda profissional. A minha ajuda profissional, a de outro profissional que você tenha confiança, enfim, mas não passe por cima disso. Porque a partir do momento que você começa assim a funcionar sempre no negativo, essas coisas podem se cronificar por aí. É isso mesmo, cronificar. Às vezes a negatividade se torna crônica e aí o cérebro começa assim, sempre jogar você para baixo, sempre olhar as coisas e não te dar entusiasmo. Presta atenção nesse sintoma de esgotamento emocional por aí. E, finalmente, um sintoma de esgotamento emocional que as pessoas não se atentam. Sabe o quê? Baixa imunidade. É isso mesmo. A nossa imunidade, ela é grandemente afetada quando nós estamos emocionalmente esgotados. Por quê? Porque existe toda uma questão fisiológica. Quando eu estou com medo, meu corpo começa a ter determinadas reações. Quando eu estou angustiado, meu corpo começa a ter determinadas reações. E aquelas reações faz com que, assim, todas as forças do corpo se mobilizem em relação a determinadas coisas e aquela energia gasta ali em relação ao medo. Como assim, Mara, o medo? Isso mesmo, quando eu sinto medo, luta, fuga. As áreas internas ficam menos irrigadas e as minhas áreas externas, as minhas partes externas do corpo, como as mãos, os braços, isso, começam a ser mais irrigados, porque eu fico dizendo para o meu corpo que a qualquer momento eu vou correr, eu vou fugir. Então isso era feito lá, gente, na época dos homens das cavernas, né, dos nossos ancestrais que moravam nas cavernas, isso era feito para acontecer 1, 2 vezes ao dia. Agora, de repente, você fica o dia inteiro com aquela situação ali, isso pode abaixar a tua imunidade, porque o corpo começa a funcionar debaixo de um estresse tão grande, que ele não dá conta de trabalhar as suas defesas. Então, você começa a imunidade muito baixa,
comece a perceber se isso não tem ligação com algum estresse grande que você está vivendo por aí e também com essa situação que eu estou dizendo, do quê? De uma grande sobrecarga emocional que está te trazendo esse prejuízo por aí. São sintomas, gente. Eles, no todo, eles estão querendo nos dizer alguma coisa. Você já me segue no Instagram? Se você não segue, me siga lá para interagirmos por lá também e compartilha esse vídeo com outras pessoas que de repente podem estar passando por essa situação. Dá um like para mim, é muito importante o seu comentário. Preciso de um feedback do trabalho, é relevante demais isso para mim. Beijo no seu coração. Toda semana vídeos novos para você, tá? Que ninguém conta historinha não, nós vamos avançar.